Bom, o mercado vai, né? Vamos ver o que vai acontecer. Continua, então, com suas invenções, né? Mas eu queria falar de uma coisa que eu noto bastante sempre, com bastante constância, em pessoas que escrevem ficção, que de alguma forma é baseada na própria experiência. Então, é aquela obra que tem um pé na autobiografia e outro pé na ficção. Não tem nada de errado em você usar a sua vida e transformar numa ficção. Aliás, não tem nada de errado em você pegar a sua vida e transformar em não ficção. Também é excelente você usar a sua vida em exemplos, caso você escreva não ficção. A própria vida é sempre muito convincente, né? Quando você usa como exemplo. Você diz, esse método que eu estou tentando vender para você, eu usei e funcionou. Né? Eu era pobre, agora sou bilionário. Eu era velha, agora sou jovem, sei lá. Estou brincando aqui, mas o fato é que a vida nossa, né, a vida humana, cheia de problemas, né, se a gente apresenta a nossa vida como exemplo de algo que estava com problemas e a gente conseguiu solucionar, é um argumento convincente. Então, na não ficção, a própria vida também funciona. Nas duas, no entanto, a gente tem que tomar um cuidado, que é deixar só o que funciona. Vocês já viram que a vida é bagunçada, né, crianças? Pouca gente, sei lá, tem, por exemplo, um caso de amor assim. Os meus pais foram assim, o primeiro namoro, aí casaram, aí ficaram juntos para todo sempre. Você também, né, Sidney? Sim. Pois é, mas isso é raridade, né? A maioria das pessoas casa, descasa, Aqui volta. já são 30 anos. Nossa, você? Tudo isso já? Oxa! Você vai chegar lá na marca dos meus pais. Meus pais estão você vai ver, não vai chegar lá. 61 anos. Bom, mas a maioria das pessoas, por exemplo, a vida amorosa da maioria das pessoas não é tão arrumadinha quanto a do Sidney ou dos meus pais, né? Em geral, casa, descasa, fica na dúvida, sei lá, pode ficar com 2 pessoas ou nenhuma, ou seja, uma bagunça, né? Se você for escrever uma ficção baseada nisso, você tem que selecionar aquilo que é relevante, criança. Não pode pôr toda essa bagunça, todo esse vai e vem na ficção e nem na não ficção, né? Por quê? Porque não funciona. Você tem que selecionar aquilo que é mais relevante, aquilo que é mais exemplar, aquilo que é mais impactante para prender a atenção do leitor. Porque uma vida emaranhada, né, não funciona como arte. Simplesmente, a arte consiste justamente em pegar trechos, pegar exemplos e transformar numa linha mais ou menos coerente, uma linha narrativa, uma história que tem começo, meio e fim. A história pode conter caos, mas o caos tem que ser meio que um caos controlado, um caos que faz sentido naquela história. Mesma coisa não ficção. O exemplo, ele tem que ter os detalhes suficientes para ser convincentes, mas não mais que isso. Estou fazendo sentido? Tem muita gente que se perde nisso. Como está falando da própria vida, acaba contando tudo. Ou não o suficiente. E aqui vem o segundo ponto de usar a própria vida, que é, muita gente fica naquela linha de o quanto eu revelo. Tem infelizmente, né, tem muitas mulheres que falam, por exemplo, de abuso, de estupro, de situações de infância muito ruins, ou da adolescência e tal. Homens também, mas mulheres passam mais essa questão de abuso sexual, né? E aí elas querem falar do abuso, mas não querem dar nome aos bois. Tudo bem, crianças, uma tática de escrita é mudar as características do personagem para que você possa falar dele. Então, digamos, lamentavelmente, você teve uma questão de sofrer o abuso do seu tio Armando.
Então, você não quer publicar um livro falando do tio Armando, porque a sua família toda vai ficar escandalizada? Tá bom, troca para o primo Lorival. Pronto, descaracteriza. Bota outra idade, bota outra... E uma questão também, né, Laura? Quando você colocar alguma coisa no livro que é sobre especificamente uma pessoa, você tem que estar preparado para provar aquilo caso ela venha para cima de você com o processo, né? Mas isso se for nome e sobrenome. Se você apenas colocar nome... ou trocar, acho que por isso que eu acho que é uma boa. Se Não, você se não trocar... tem como provar, resolve o problema, né? Mas tem gente que fica até com medo disso. Troca o nome, mas aí fica só o tio sombrio, sabe? Ou aquele momento que a minha infância foi partido. Gente, se vai contar uma história, conta, tá? É uma história horrível, que tem seus momentos de fundo do poço? Tá bem, a vida humana tem esses momentos, lamentavelmente, né? Mas aí conta com clareza. Você não quer falar o nome, você não quer identificar, muda, para isso serve a ficção. O sujeito é moreno, faz ele ruivo. O sujeito tinha 40 anos, faz ele com 25. Muda a característica. Sabe, ele era mecânico de automóveis, faz ele advogado, contanto que caiba, né, na atuação. Se você troca as características físicas e, sei lá, mais alguma coisa, mas deixa a essência do personagem, tá valendo. Você não pode mudar tanto que, né, o personagem fique inconsistente, não faça sentido, né? Não faria aquilo naquela situação. Isso vale para tudo, né? Você vai, por exemplo, contar uma história, tem muita gente na não ficção que vai falar de maracutaias, de gente que rouba, de gente que mente, de gente que lança esquemas para enganar os outros, né? E pirâmides, por exemplo, tal. Então, se você não quer usar o nome da empresa, troca. Você não quer colocar o nome do gerente, do sei lá quem, o inventor do esquema salafrário, tudo bem, descaracteriza, mas conta direito, tá? É muito ruim, tanto num caso quanto no outro, não ter detalhes. Por exemplo, você vai contar uma história do salafrário que enganou milhões e milhões de pessoas. Se você não quer realmente dizer o nome da pessoa, que você tem medo de ser processado, você não tem provas, não saiu nos jornais, não é público, né? Se saiu nos jornais, você pode dar o nome, tá? Mas se não saiu nos jornais, tudo bem, você troca. Não usa o nome, não usa o nome da empresa e descaracteriza um pouco, é isso, muda um pouco a idade, muda um pouco a profissão da pessoa, tá valendo. Aí dá os detalhes, por favor, conta direito, para que a pessoa consiga entender, tá? É muito importante isso, tá? Se você vai usar a sua vida como exemplo, como material, você tem que exatamente meio que se distanciar dela. Você pegar a sua vida e põe assim, em cima da mesa, olhar com uma certa distância, aí você vê o que é que você vai pegar. E você tem que ir com um olhar mais frio, de ver de que forma eu vou usar isso aqui para funcionar para o leitor, né? Não é para você funcionar para você se desafogar. Se você quiser se desafogar, você escreva um diário, você escreva para você. Mas você quer ser publicado, você tem que ser claro para quem vai ler. Você tem que ser interessante para quem vai ler. Mas o que eu mais sinto é a falta de clareza de quem usa a própria vida ou algo pelo qual passou, que conheceu. Às vezes a pessoa foi vítima de um esquema descabelado e tal, mas aí ela, no medo de identificar, deixa bagunçado, não dá para entender. A Dani Lively, então, acho que é Lively. Mas rotina implica em uma coisa muito clichê e devagar e sempre, acho que ela quer dizer aqui. Isso falando da vida habitual, né? É bem isso. Você só vai descrever a rotina de um personagem na medida em que você quiser indicar que aquela pessoa leva uma vida chata ou tediosa, ou sei lá o quê, né? Mas você não vai ficar descrevendo que todo dia ela levanta e toma café, que é muito chato, né? E o Kaique Mil está falando que algumas pessoas se expõem demais nas histórias e isso pode ser um problema.
Eu não acho, não, Kaique. Também não acho. Eu não vejo isso como um problema, não. Se você está escrevendo um livro sobre a sua história, ou se você não expuser as coisas interessantes da sua vida, nem que elas sejam péssimas e terríveis para você, até como lembrança, como marca pessoal que você leva pro resto da sua vida, se você não está disposto a falar nada disso, então nem escreve o livro, né? Porque você não se resolveu, né? Então não escreve. O que não dá é para escrever um livro falando de amenidades sobre sua vida, que aí vira uma biografia chapa branca que não interessa para ninguém. Ou então chega ali no cerne do problema e aí a pessoa não explica. É muito chato isso, gente. Literatura é para mostrar. Claro, você pode escolher mostrar de uma maneira mais física, mais psicológica, mais isso, mais aquilo, mas tem que mostrar, senão não tem história. Você chega e dá a volta, não rola, não convence. Né? Então, eu concordo com o Sidney. Eu acho que é para revelar, sim. Se você tiver esse problema de não querer identificar determinada pessoa, porque ela está viva, porque é seu tio, ou sei lá o quê, tudo bem. Aí você disfarça o suficiente para que pessoas que não sejam do seu círculo absolutamente íntimo não reconheçam. Pronto. E o Carlo Benevides está falando aqui, dentro do tema, o que você acha de escrever de forma ascética e púdica? Vejo muitos jovens escrevendo hoje com autocensura, e é preocupante. Assim, cada um tem que escrever da forma que combina com a sua autenticidade. Então, se a pessoa não quer falar de sexo, não fala. Se ela não quer revelar coisas eróticas ou físicas, ou lá sei eu, tudo bem. Eu acho assim, cada um é cada um. Não tem regra, né? Só vamos lembrar o pecado capital da chatice. Então, você não fala uma coisa, mas também não fala outra, se fica tudo vago, nebuloso, pode ser que seja chato, então pode ser que seu leitor abandone você. Mas tem muitos jovens que estão escrevendo, até literatura erótica, até, né? Sim, erótica. Lá no Wattpad tá cheio o que mais faz sucesso lá é a molecada escrevendo essas coisas, né? Ou muita violência, né? O gore em inglês, né? Nossa, sangueira, umas coisas assim. Aliás, eu acho isso desagradável. Eu não sou leitora de gore, né? Mas depende. Tem gente que quer, tem gente que não quer. Não dá para julgar os outros. O que tem que julgar é se funciona. Você começa a ler aquilo, você quer saber mais e você se interessa, você está se incomodando. Nossa, esse personagem, olha onde ele se enfiou, olha onde ele está, olha que problemas. No caso da não ficção, Jesus, que situação terrível essa, como será que essa pessoa resolveu? As duas são importantes, mas elas precisam prender a atenção. Então, se você é vago, se você não explica, provavelmente você perde o leitor.